Fala aí, meu povo, tô aqui de novo para falar com vocês. Estava ansiosa, tô com esse tema já, ó, mó tempão na minha cabeça. Mas eu tô falando assim agitada para compensar a deprê que vai ser esse vídeo. É sobre um filme que para muita gente ele é um filme legalzinho, um filme fofinho, um filme nhonhonhon. É importante a gente falar sobre coisas que incomodam a gente. E eu, durante muito tempo, eu não quero mais ver esse filme. Já decidi, eu vi 2 vezes, eu já decidi que a segunda vez, inclusive, para mim foi tão complicada que quando eu lembro, me dá vontade de chorar. Porque foi um período que eu estava em depressão. E aí acho que só piorou tudo, né? Gente, eu tô falando de Wall-E. Poxa, mas o Wall-E, o Wall-E. Acreditem se quiserem. O Wall-E, o robozinho legalzinho, bonitinho, fofinho, né? Que tinha lá a Eva, né? E aí eles dançavam no espaço, muito românticozinhos, com a plantinha lá e tal. Conseguiram repovoar, né? Ou reflorestar não, conseguiram, enfim, acharam água vocês sabem, eu não tô dando spoiler, né? Vocês sabem a história do Wall-E. A história do Wall-E não gira em torno do romance do Wall-E com a Eva, tá? Já vou dar spoiler, um spoiler que eu acho que se é spoiler para alguém, sinto muito, meu amigo. Não é, tá? Não é isso. O que acontece? A história do Wall-E, ela só não tá mais perto de acontecer na vida real porque nós não temos uma axiom e nós não teremos algumas milhares de pessoas para embarcar nessas naves Axiom. O que são essas, né? Se você... Eita, a criança gritando. Se você lembra, para quem viu o filme, né? A Axiom era uma espécie de cidade flutuante. Era uma nave, né? E essa nave gigantesca, ela era uma cidade, né? E fizeram várias, né? E elas estavam preparadas, essa aqui é a Axiom, elas estavam preparadas para suprir, enfim, para manter as pessoas bem seguras no espaço durante o tempo que fosse necessário até que a Terra se recuperasse de uma catástrofe. Provavelmente eles estavam pensando numa catástrofe um pouco mais repentina e de fácil recuperação, como por exemplo, sei lá, um terremoto ou um meteoro que, né, fosse assim, uma coisa. Só que o que acabou com a Terra, o que fez com que fosse necessário eles embarcarem nessas Axiom foi uma coisa que está acontecendo diante dos nossos olhos, que é o acúmulo de lixo, é a poluição de forma geral. E não é só a poluição em si, né? O que ela representa? Vamos lá. Quando eu vou trabalhar, eu moro no centro da cidade daqui que eu vivo. E aqui, inclusive, é até bastante eficiente, né? Os garis varrem as ruas. De manhã já tem gari varrendo a rua e tudo, sabe? Mas é um centro da cidade. E é uma cidade que tem comércio, é um centro que tem comércio, tem restaurantes, tem bares, tem mercados, tem enfim. E tem produção de lixo o dia inteiro. Inclusive o caminhão do lixo passa pelo menos 3 vezes por dia. E ainda assim, à noite, quando eu volto para casa, eu vejo lixo espalhado. A gente sabe que cachorro rasga saco de lixo e as pessoas colocam o saco de lixo, às vezes não se preocupam que o cachorro vai rasgar e tal. Mas não é só isso. É o lixo que é produzido e
tudo bem, eu estou no centro de uma cidade, mas é lixo residencial, é lixo de pessoas que moram nos prédios, inclusive no meu prédio, que estão ali naquele entorno e nas próprias ruas principais do centro. E isso me incomoda, não no nível de nojinho, mas me incomoda no nível de caraca, isso tá virando a terra do Wall-E. Isso tá virando o planeta Terra do filme Wall-E. Sabe? Eu fico pensando que se o caminhão do lixo deixar de passar por 2, 3 dias, eu vou ter que caminhar por cima de montanhas de lixo. E isso parece bobeira, parece até que eu estou fazendo uma apresentação de escola, né? Falando sobre poluição e falando sobre como dar uma solução para isso. Existem soluções, claro, para remediar. Existe a coleta do lixo, esse lixo vai para aterros. A gente, inclusive, tem aterros que hoje em dia são organizados para que se tenha a separação, ao menos do lixo reciclável daquele não reciclável, e aí o lixo não reciclável vai para ele vai sendo enterrado em camadas e vai sendo coberto e vai sendo, enfim, tratado da melhor forma possível dentro do que a gente tem de tecnologia no momento. Mas o que me vem à mente é, por exemplo, o que eu vejo muito no meio desse lixo, quentinha, sabe, essas embalagens de isopor, porque a gente ainda tem quentinha de alumínio. O alumínio é um material um pouco mais amigável, ainda que seja difícil de reciclar, ele ainda é reciclável. E por mais que esteja sujo e tal, assim, fazer higienização, igual você faz da garrafa PET normal. Mas a embalagem de isopor não é reciclável, sabe? E a forma como eles fazem, como se pode fazer para eliminar essas embalagens, é uma forma que produz poluição também. Isso aí eles geralmente fragmentam, né? Eles transformam aquilo ali em pelletzinhos e aí tentam usar para uma outra coisa. Isso quando fazem alguma coisa, porque dependendo do local em que você está, você não tem um aterro. A gente tem, já falei, a gente tem um aterro de Gramacho. Central de Tratamento de Resíduos. Fica ali ali diz que é seropédica, né? É beirando beirando o arco metropolitano. Eu gosto muito, quando eu passo por lá, não gosto do cheiro, mas eu gosto muito da ideia daquele aterro existir, sabe? De Central de Tratamento de Resíduos. Porque eu sei que ali eles têm todo um processo, né, para fazer a separação e para fazer o descarte direitinho das coisas. Olha só, isso aqui é legal, ó. Tá vendo? Aqui é como eles vão empilhando as coisas, ó. Aí tem na base, que é o lençol freático, tem um isolamento, né? Tem os drenos. Eles fazem quase como, eu não sei se vocês já viram como é que esse negócio aqui, ele é quase como uma compostagem. Tá vendo esse cano aqui? Esse cano aqui é para sair o chorume, né? Que é aquele caldo preto que sai é o produto da decomposição mesmo de materiais orgânicos. Então, olha, ó, vem os drenos, aí tem a argila, aí aqui é manta bentonítica, isso aqui é tudo para isolar, tá vendo? Aí drenos de emergência, caso um falhe, tem outro, manta geotêxtil, argila, sensores, isso aqui, sensores é por causa de alguma coisa tá cedendo, né? Aí vem a argila de novo, mais uma manta, aí drenos de chorume gás, tá vendo? É isso aqui, não, esse aqui é outro dreno, é de outra coisa. Isso aqui é só isso aqui é para isolar. E tem dreno de emergência. Esse é o dreno do chorume do gás, que também é produzido, né? Aí aqui é onde fica o lixo compactado, tem mais argila e tem grama. Essa grama, se vocês já viram como funciona a compostagem, é assim, a gente coloca o lixo orgânico, né, as casquinha de coisa, né, que você joga fora e tal, coloca ali. Eu gosto de colocar papel no fundo, papel rasgadinho,
para já segurar um pouquinho a umidade e não dar mofo de cara, porque assim, o mofo ele meio que atrapalha também o processo. Então, para não ficar tão úmido, eu rasgo papel que eu ia jogar fora mesmo, ponho no fundo, ponho lixo orgânico e aí vou fazendo camadinha de terra, areia, qualquer coisa assim, folhinha, material mais seco, mais um pouquinho de papel. E eu não coloco argila porque eu acho que a argila atrapalha no processo. Eu coloco por cima uma camada de terra mais argilosa, terra mais grudentinha, sabe? E aí tampo aquilo ali. Aí todo dia eu vou lá, dou uma olhadinha, aquele material fica quente. O ideal é você ter você deixar um espaço embaixo, colocar uma tela, alguma coisa assim, para esse chorume ir caindo ali embaixo. O chorume também é legal para você usar para regar, né? Você dilui e rega a planta com ele. Mas, no mais, enfim, você pode descartar. E aí você fica com aquele material que é o humus. E isso depois de 20 dias, entre 20 a 40 dias você já tem, dependendo da quantidade. Eu faço aqueles potes de sorvete velhos, né, que já estão velhinhos, já estão mais desgastados. Aí eu faço os furinhos, coloco cacho em outro assim, e aí dá pra o chorume cair por aqueles furinhos. Então, assim, o processo aqui é bem parecido com esse. E cara, é um negócio que se conhece desde que o mundo é mundo, sabe? Mas é porque dá trabalho, sabe? E eles encerraram os lixões, porque antigamente eram os lixões. E se continuasse com os lixões, ia acontecer das duas uma. Ia acontecer o que acontece no filme, né? De você ter aquelas montanhas dentro das cidades, porque ia chegar um ponto que o lixão não ia dar conta, ia começar a ampliar, porque aquele lixo está ali. E ele está misturado lixo orgânico com lixo inorgânico. E o lixo inorgânico, ele simplesmente não desmancha. Então ele vai ficar ali, vai fazendo aquela maçaroca. Ele não vai sumir. Aquilo ali não vai fazer assim, vai desaparecer. E ou então ou ia acontecer isso que aconteceu lá no Wall-E, ou então ia acontecer um negócio muito, muito mais complicado. Vou mostrar pra vocês. Vocês lembram disso aqui? Morro do Bumba. Caraca, a Aline desenterrou essa, hein? Morro do Bumba é um morro que tem aqui em Niterói. Aqui, né? Aqui que eu digo, do outro lado da poça que a gente fala, né? Niterói, região metropolitana do Rio. Então, tragédia do Morro do Bumba em Niterói completa 15 anos e desabrigados ainda aguardam por moradias. É isso que eu tô falando. Não tem Axion para salvar a gente. Não vai vir a nave resgatar a galera enquanto o lixo explode, literalmente, porque explodiu. Esse morro explodiu. A Prefeitura de Niterói estima que 43 pessoas morreram com um deslizamento de terra que arrastou dezenas de casas do morro, que foi construído no terreno onde funcionava um lixão. O número de vítimas fatais pode ser até maior. O que eles faziam? Era lixo, ficava um morrinho de lixo. Aí o que eles faziam? Igual gato. Joga terra em cima. E aí criou-se o Morro do Bumba. E a galera viu que era um morro. Enfim, assim como acontece em várias ocupações de áreas no nosso estado e em outros lugares também, mas aqui a gente tem esse fenômeno, né? A galera subiu, viu que dava para construir, construiu. Só que aquilo ali, cara, era uma bomba relógio, sabe? Dezenas de casas arrastadas pelas chuvas, mais de 50 mortos, a prefeitura fala em 43, e milhares de desabrigados. Esse foi o saldo da tragédia do Morro do Bumba em Niterói, que completou 15 anos nessa segunda-feira. Tem um mês, né, que comemorou 15 anos disso aí. Apesar de 263 sobreviventes já terem recebido uma nova moradia, alguns em condomínios estruturados, muitas famílias ainda aguardam por seus direitos. A promessa na época era de que todos os desalojados receberiam um aluguel social e uma casa através do programa Minha Casa Minha Vida, mas a realidade não foi bem assim. Estamos nessa luta desde 2015, 2016, 2018, lutando, brigando, suando por uma moradia que é nosso direito. A gente não quer briga nem confusão, a gente só quer moradia, comentou a cozinheira Jovita Machado. Eu vou lutar até morrer, mas essas casas e apartamentos a gente tem que entrar, afirmou.
Então, assim, isso aqui é da época, ó. É o videozinho que tá aqui embaixo. Depois eu mostro. Na madrugada de 7 de abril de 2010, o Morro do Bumba, em Niterói, na região metropolitana do Rio, desabou como um castelo de areia. Gente, eu não consigo lembrar sem ficar com vontade de chorar. Eu estou evitando lembrar da situação, do que eu senti na época. Construído sobre um antigo lixão irregular, o terreno cedeu a... O terreno cedeu após dias de chuva intensa, engolindo casas, histórias e dezenas de vidas. Eu não sirvo para ser jornalista, não. Eu só sirvo para ser palpiteira mesmo. Jornalista, gente, não dá. Sem condição. Olha isso. Olha o tanto de lixo. Isso aqui não é lixo que os moradores jogavam no morro, não, tá? Isso aqui era o que tinha embaixo das casas deles. A avalanche de terra e entulho soterrou ao menos 43 pessoas, segundo a Prefeitura de Niterói. Mas sobreviventes como Martiniane Silva, que perdeu 6 familiares, incluindo 2 filhos, garante. O número é muito maior. Meu filho foi soterrado pelo guarda-roupa e minha filha pela geladeira que caiu em cima dela. Não deu tempo de sair. A Prefeitura de Niterói também não tem a conta de quantas casas foram destruídas. Promessas pelo caminho. Olha só. Foi depois eles tentando fazer o processo de resgate ainda. Em nota, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que seria responsável pelo pagamento do aluguel social, afirmou que em 2011 havia 3.200 famílias cadastradas para receber o benefício. Segundo o órgão, atualmente são 521 famílias, o que representa R$208 mil por mês para o Estado. Os desalojados do Bumba foram transferidos para 8 conjuntos habitacionais e a Prefeitura de Niterói se comprometeu a entregar mais 1.000 unidades do Minha Casa e Minha Vida a pessoas que vivem em áreas de risco na cidade. Porque não tem só esse. Esse foi um dos casos, né? Aí é aquilo, cara. O sonho de Jovita, Ney, Tânia e outras famílias do Morro do Bumba ter uma casa própria no terreno que foi desapropriado pela Prefeitura há 10 anos. Contudo, as condições do local ainda estão muito distantes para essas famílias reconstruírem a vida por lá. Os desalojados se juntaram ao movimento dos trabalhadores sem teto. Há uma década, eles batalham pela casa própria. O terreno hoje não tem nada construído. Termo de intenção da Prefeitura, fizeram a cessão, conseguimos os recursos, mas estamos sendo enganados pela Prefeitura há 10 anos. A gente tem recurso do governo federal, tem autorização, mas não fizemos obra, porque a Prefeitura prometeu e não fez a infraestrutura, não cumpriu. O que tem que fazer, né? Tem que retirar aquele entulho que tem ali. Tem que fazer um sistema de drenagem, enfim, mais ou menos consertar os erros ali, né? Para aquilo ali poder ser um lugar viável de se construir. Não adianta construir em cima de um lugar que a gente já viu que vai dar ruim, né? Ele fala que aqui, condomínio modelo, parará, investimento. Atualmente a Prefeitura conta com centros de monitoramento que acompanha a meteorologia, dispara alertas e sirenes para evitar tragédias como a de 2010. De lá para cá não tivemos mais tragédia daquela magnitude. Centros de monitoramento, conta com radar de última geração, entre outros equipamentos profissionais. A reportagem da RJ2 pediu mais um posicionamento para a Prefeitura de Niterói em relação aos moradores do condomínio de Várzea das Moças e o município informou que concede isenção de IPTU aos moradores de empreendimentos vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida durante o prazo de contrato de financiamento. Segundo a Prefeitura, depois desse prazo, o imposto é cobrado de todos os moradores de todas as faixas do programa, com algumas exceções, como idosos e pensionistas. Já sobre o pedido dos moradores por um apoio na manutenção do condomínio, a Prefeitura não respondeu. É aquilo, né? A gente sabe que se a casa é da pessoa, né, é interessante que ela consiga fazer a manutenção dela mesma. O problema é que nem sempre as pessoas têm condições, né? E é aquilo, gente, é muito simples. Ninguém quer nada de graça, ninguém quer nada de mão beijada, sabe? Mas é complicado quando você não tem acesso a esses recursos. Eu não tenho uma casa, tá? Então eu preciso de recursos para conseguir essa casa.
Como é que eu faço? Ah, você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Gente, como é que trabalha e ganha dinheiro para comprar uma casa? Não consegue, sabe? Não, dependendo da situação, você não consegue. Dependendo do que você, no que você trabalha, você não consegue ter grana para financiar uma casa ou para comprar uma casa. Então, você precisa realmente, precisa se ter essa noção. Vocês não querem dar nada de mão beijada? Dê as condições para que as pessoas consigam. Não adianta dizer assim, ah, você tem que trabalhar e conseguir ganhar muito dinheiro para. Não dá, cara, não dá. Ninguém trabalha, ninguém que trabalha, ninguém que é assalariado, ninguém que enfim, ninguém da classe trabalhadora consegue ficar rico ou consegue ter condições mínimas de comprar uma casa. Quem consegue é aquela pessoa ou que dá sorte ou aquela pessoa que tem acesso a uma educação melhor e aí consegue um emprego melhor e consegue juntar também com o maior sacrifício muitas vezes. Essas pessoas conseguem. E é assim, e não é na moleza também não. Você tem que às vezes juntar renda, né? Na Caixa é assim, você pode juntar renda com seu companheiro, com sua companheira, ou com a sua mãe, com alguém da família. Mas vai ser sempre aquela brigaiada também, né? Enfim. Mas dá, tudo bem, tem como, mas não é 99% da população que consegue, sabe? Não é todo mundo. E aí dizer assim, ah, mas é a vida, né? Nem todo mundo vai conseguir as coisas. Não deveria ser assim. É estúpido você falar isso quando se tem no Brasil, né? Se você somar todos os imóveis que estão desocupados simplesmente porque o dono daquele lugar não quer ceder, prefere esperar alguém pagar o aluguel. Eu tô com um problema, tudo bem, né? Eu ia falar isso agora, né? Eu não sei da vida da pessoa. De repente ela realmente não tem condição. De repente pegou essa casa, é uma herança, alguma coisa assim, ela não tem renda suficiente para bancar uma reforma. Que é o meu caso lá na minha casa, que tá lá parada, tem um monte de coisa que eu queria fazer e eu queria, se eu pudesse botar a mão na massa aí e fazer, cara, meu sonho, mas aí eu precisaria ter uma semana pelo menos para fazer. Aí eu ia fazer na, na raça mesmo, sabe? Mas eu não tenho uma semana de folga. Mas sabe, eu já queria estar com ela vendida. Porque aí ia ser problema da próxima pessoa, do próximo. Porque aí a pessoa ia reformar do jeito que ela queria, do jeito que ela quisesse, igual eu fiz, né? Eu peguei a casa no bagaço. E aí eu reformei ela, deixei ela do jeito que eu queria. Não deu para manter, porque, enfim, separei, né, fiquei sem ter condição mesmo, até financeira. E eu sozinha, né, não tinha como fazer as coisas, as manutenções que eu queria, que eu precisava também. Então, a gente sabe que tem essas situações, mas mesmo assim, um monte de pessoa tá aí com um imóvel, às vezes um imóvel bonitinho, construído, recém-construído, mas está fechado, porque eles querem alugar. Ou então eles estão esperando realmente aquela área valorizar para botar para vender, e para vender alto. Então eles não vão ceder para quem precisa, por mais que eles não precisem, sabe? É um egoísmo que é bem característico, né, desses tempos nossos agora. É uma coisa de farinha pouca, meu primeiro, e olha que nem é pouca farinha, né? Tem farinha pra caraca, mas o povo tem aquela sensação, a gente fala gatilho de escassez, né? Os gratiluz falam em gatilho de escassez. É uma pessoa que parece que viveu a vida inteira com tão pouco que quando conseguiu alguma coisa, quer segurar aquilo ali. Então, assim, uma farinha, vou juntar aqui farinha, vou guardar aqui a farinha. A farinha vai dar caruncho, mas não, é minha farinha, minha, my precious, né? E foda-se. Quem precisa? Tô nem aí. Tá precisando, meu filho? Dá o teu jeito, né? Então, quando a gente fala de casa, mesma coisa, sabe? Não, se vira. Eu ralei, às vezes não ralou, mas vai falar isso. Ralei pra caramba pra ter minha casa. Né, eu beijei muitas bundas para poder ter minha casa. Beije você as bundas necessárias para você também ter sua casa, sabe? Porque de outra forma não se fica rico se não for ou pisando na cabeça de alguém
ou beijando muitas mãos, como diria, quem foi? Antônio Maria. Beijei muitas mãos com vontade de cuspi-las. Então, se você quer ter né, se você quer ter tá em outro patamar, não tem alternativa honesta, digamos assim. Não tem. E pode chegar quem quiser aqui. Antigamente, você ainda conseguia, porque eram outros tempos, eram outras situações. Atualmente, ou você trabalha ou você procura ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro trabalhando não vai rolar. Você no máximo vai conseguir sobreviver. Você vai ter acesso ao mínimo se você trabalha, se você é trabalhador, na atual conjuntura. E a ideia não é essa, a ideia é a gente trabalhar e a gente ter o fruto do nosso trabalho, a gente ter acesso ao fruto do nosso trabalho. O pedreiro tem que ter condição de ter uma própria casa. Tô falando assim, se a gente for fazer esse paralelo, né? Uma pessoa que trabalha no restaurante tem que ter condição de pagar por aquela comida. Tudo bem que se ela trabalha no restaurante, provavelmente ela vai comer de graça a comida, ela vai ter acesso ali. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho que ter acesso ao fruto do meu trabalho, de todas as formas. Eu tenho que ter também acesso aos meus direitos básicos, que são comida, moradia, educação, saúde, vestimenta. É o básico, é o mínimo. E organizando direitinho, dá para todo mundo morar, comer, vestir, ter saúde e ter educação. Sem ninguém ficar mais pobre, tão mais pobre assim. E assim, se ficar mais pobre, não vai ser pobre miserável. A gente não vai trocar de lugar. Que a impressão que dá é que a gente vai maltratar os super ricos pobrezinhos, né? Essas 6 famílias aí tô falando de Brasil, tá? Essas 6 famílias aí super ricas, tadinho, eles vão morar na rua pra gente poder ter uma vida melhor. Não é justo. Ainda seria mais justo, tá? Vou dizer pra vocês, ainda seria mais justo se eles trocassem de lugar. Se todas essas pessoas que têm esse dinheiro para burro, se eles fossem destituídos de todos os, né, de tudo que eles têm de posse, passassem a viver na rua, ainda seria mais justo, porque eles são pouquíssimos perto da quantidade de gente que mora na rua, perto da quantidade de gente que precisa, sabe, catar comida no lixo, entende? Eu acho que a gente ainda saía na vantagem, sabia? E o resto da população ainda ia ter mais do que o necessário. Enfim. Palpitei aqui bastante já, né? Então a gente vai encerrar. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu trouxe. Eu quis, apesar de ficar muito solto, eu quis tentar amarrar, né, falar de coisas objetivas e não só do meu trauma com o Oli, né, trazer para o meu lado pessoal, apesar de ser um tema que me incomoda muito e eu realmente me traz uma depressão muito grande, mas eu quis trazer para uma coisa mais prática, né, para uma situação um pouco mais concreta, que está muito mais próxima e muito mais perto de acontecer do que o que aconteceu lá com o Oli, com o planeta Terra do Oli, tá? Então, até a próxima. Fui.